Alô, alô, 1, 2, 3, testando. Bom, boa noite, pessoal. Então, hoje seguindo o nosso curso, a 15ª aula. Quando vocês forem ver os slides, vocês vão ver que tem um pulo da 13ª para a 15ª. Isso é porque a 14ª aula foi o seminário do programa de pós-graduação em nanociências e materiais avançadas, em que o pesquisador da Unicamp falou sobre nanopartículas magnéticas e aplicações em medicina. Um seminário muito interessante e eu recomendo a todos que ainda não viram que assistam. Ele começa bem técnico, discutindo teoria de magnetismo, que vocês já devem ter visto em algum nível de profundidade no curso de materiais e suas propriedades. Mas o que vocês não pegarem dessa revisão, não se preocupem, né? Vocês vão pegar uma parte e é interessante ver as aplicações que ele coloca para essas nanopartículas magnéticas, né? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando de técnicas bottom-up, a auto-organização, que é o cálice sagrado da nanotecnologia em geral e especificamente da nanobiotecnologia, porque, como eu falei para vocês, o corpo animal é capaz de pegar 2 células e fazer um outro ser vivo. Tudo através de auto-organização. E isso é o que a gente quer fazer em princípio. Bom, lá no começo do curso eu mostrei para vocês a diferença entre MEMS, que são os Microelectronic Systems, e os nanobots, né? Então, quando a gente fala de nanorobôs, a gente está pensando em moléculas que são capazes de desempenhar atividades mais do que em robozinhos com bracinhos mecânicos, né? E eu mencionei para vocês a mitocôndria, que é algo que está tanto no capítulo 6 como no capítulo 10 do livro do Lindsay, que a gente está usando como livro-texto principal. O livro do Lindsay é extremamente sucinto na discussão da mitocôndria, e eu achei que valia a pena a gente aprofundar um pouquinho nessa questão, né? Então, aqui a mitocôndria é uma imagem da mitocôndria, uma organela com membrana dupla, e como eu mencionei para vocês na última aula, a teoria é que as mitocôndrias eram organismos unicelulares independentes que em algum momento se mesclaram com as bactérias anaeróbicas e inventaram a respiração, né? A respiração de oxigênio. Então, para vocês que ainda não lembram, vão lembrar hoje como isso é útil e importante. Então, aqui é a estrutura mais esquematizada da mitocôndria, permite a gente ver melhor como é que ela funciona. Então, essa região interna aqui é chamada de matriz. Existe uma região que é chamada de intermembrana, porque a gente tem uma membrana interna e uma membrana externa, né? Desculpa, o cachorro está latindo e me desconcentra. Bom, tem um videozinho muito legal no YouTube discutindo esses temas aqui. Então, essa membrana que a gente vê aqui, essa membrana interna da mitocôndria, ela tem essa cara aqui e o propósito dela é servir como uma barreira para íons. Então, na região da matriz, né, a gente quer uma baixa concentração de íons. A gente não, né, a mitocôndria quer
para funcionar. Uma baixa concentração de íons. E na região intermembrana, a gente quer uma concentração alta de íons. E essa membrana aqui, ela impede, ou ela limita, digamos assim, esse fluxo de íons de um lado para o outro. E como é que a partir desse gradiente de íons a gente consegue fazer energia, né? Então, se vocês pararem para pensar como é que funciona uma usina hidrelétrica, eu tenho água com energia potencial elevada e ela cai, e nesse processo de queda da água ela adquire força para gerar as turbinas da usina hidrelétrica e produzirem energia, né? Então, esse gradiente de energia potencial é importante para que haja a produção de energia. E da mesma forma, a gente vai ver nas mitocôndrias esse gradiente de concentração iônica, ele permite que a energia seja produzida. Então, como é que funciona isso? Então, essa molécula aqui, NAD, ela faz parte da metabolização dos açúcares no nosso corpo. Então, basicamente, o alimento que a gente consome, ele é quebrado em diversos tipos de moléculas e essa NAD é uma delas, né? Então, essa molécula entra em contato com essa organela na membrana da mitocôndria, ela doa elétrons, esses elétrons são transportados para uma organela seguinte, e agora aqui uma outra molécula que faz parte da metabolização de glicose no corpo humano, FADH2, ela vai entrar em contato com essa outra organela, também vai perder os elétrons para essa organela. Então, como é que funciona esse processo de perda de elétrons? Então, a gente tem aqui, isso é chamado de corrente de transporte eletrônico ou cadeia de transporte eletrônico, o termo em inglês é chain. Então, o que acontece é que existem essas moléculas aqui redutoras, né? Então, receber é reduzir, receber elétron é reduzir. Elas vão receber os elétrons dessas moléculas que são produto do metabolismo da glicose no corpo humano, e vão passando esses elétrons adiante, né? Num processo muito interessante. Então aqui o vídeo mostra isso de maneira bem clara. Os elétrons vão passando de centros redutores que têm afinidade eletrônica progressivamente mais alta. Então o elétron ele sempre tem a tendência de passar de um desses centros redutores para o seguinte, porque a energia do elétron fica mais baixa conforme ele vai descendo por esse caminho. E o distanciamento entre essas moléculas redutoras ele é de tal forma que o elétron nunca pula diretamente de um centro redutor pulando o outro, né? Ele sempre vai de um em um, porque a distância entre esses centros redutores ela é ideal para que o pulo eletrônico aconteça, né? Olha que coisa brilhante, gente, né? E o elétron vai sendo então transferido, o elétron que foi perdido pela molécula aqui, FADH2, vai sendo transferido por essa organela, né? Essa concentração de elétrons, né? Então, quando você retira os elétrons daquelas moléculas, você induz quebras em ligações químicas nessas moléculas também, que geram a produção de íons de H+. Agora, essa concentração de elétrons na organela,
por outro lado, puxa esses íons H+, e eles são então transportados da matriz para a região intermembrana, né? Aqui já havia acontecido isso com outra molécula, outro subproduto da digestão da glicose. E agora aqui acontece com a molécula seguinte. E esses elétrons vão sendo transportados de uma organela para a seguinte, né? Então, esses elétrons vão sendo transportados, eles vão atraindo mais íons H+. E, por último, nessa última estrutura aqui, esses elétrons que foram vagando, que foram sendo conduzidos de uma organela para a organela seguinte, eles induzem a quebra do oxigênio que a gente respira, e eles ainda atraem, então, esses oxigênios que foram liberados na quebra da molécula de O2, agora eles estão carregados com cargas negativas e, portanto, eles atraem mais íons de hidrogênio, formando água. Então, a água é o biproduto, é o rejeito desse processo de bombeamento de íons da matriz para a região intermembrana. E vocês notem que quando a gente produz essas moléculas de água, a gente está aumentando ainda mais o gradiente de íons na parte de cima em relação à parte de baixo, né? Então, é por isso que a gente respira, porque a gente respira para que o oxigênio sirva como receptáculo desses elétrons que foram sendo transferidos na membrana interna da mitocôndria, e essa transferência de elétrons é o que possibilitou a passagem desses íons da matriz para a região intermembrana. Então vocês notem que se a gente não tivesse o oxigênio aqui, esses elétrons iriam se acumular nessa estrutura, portanto outros elétrons não viriam mais para cá, e o processo de acumulação de íons na região intermembrana ia parar, né? Então é por isso que as células morrem se não houver oxigênio para elas, né? Então, se não houver oxigênio para elas, esse processo aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, resulta na geração de energia nas células, ele é interrompido, né? E que maravilha, o rejeito desse processo é a água, né? Que é tudo que a gente queria fazer com os nossos meios de transporte. Bom, legal. Então, agora a gente tem aqui uma alta concentração de íons de hidrogênio na região da intermembrana. E na região da matriz, a gente tem essas moléculas de ATP, também chamado de trifosfato de adenosina, né, que são moléculas com altíssimo conteúdo energético. Essas moléculas aqui de ADP, elas são produzidas por processos anaeróbicos. Elas têm muito menos energia do que o ATP, o ADP, né, de fosfato de adenosina. Então, essa estrutura aqui, essa última estrutura aqui, ela vai usar esse gradiente de íons para combinar essa molécula de ADP com mais uma molécula de fosfato, produzindo então ATP, que é a nossa fonte de energia, né? Essa estrutura aqui tem o nome de turbina iônica. O funcionamento dela é comparado com o funcionamento de uma turbina
moinho, né? Uma turbina eólica, por exemplo, ou uma turbina mesmo de uma hidrelétrica ou de uma usina nuclear. Só que o que faz essa turbina girar justamente é a passagem de íons através dela. Então, a passagem desses prótons de H+, faz com que essa turbina gire, e quando essa turbina gira, ela catalisa a formação de ATP, o trifosfato de adenosina, né? O corpo humano produz quase o seu próprio peso de ATP em um dia, né? Então, vocês imaginem que o nosso corpo produz entre 60, 80, 90 quilos de ATP por dia que a gente usa para funcionar. É impressionante imaginar isso, né? Então, depois que essa concentração de prótons na região intermembrana ocorreu, esses prótons eles tendem a se mover para a região da matriz por uma questão de difusão, né? Você tem diferença de concentração, é a lei de Fick. Então, os prótons tendem a passar de uma região de mais alta concentração para uma região de mais baixa concentração. Só que essa turbina iônica, que na verdade alguns autores chamam de catraca iônica, ela parece mais uma catraca, né? Porque ela bloqueia o movimento de íons num sentido e ela permite no outro sentido. E essa estrutura aqui é chamada de ATP sintase. Ela vai então pegar uma molécula de ADP, de fosfato de adenosina, e transformar numa molécula de ATP. Então, eu coloquei aqui links, tem pelo menos uns 3 ou 4 vídeos aqui, de onde eu tirei essas figuras bonitas para explicar para vocês. São muito interessantes, vale a pena vocês assistirem. Então, essa estrutura é composta por uma haste rígida aqui. Essa base ela é capaz de se mover, e essa parte de cima é composta por duas estruturas diferentes, uma rosa e uma lilás, digamos assim, que não se move junto com o resto da base, né? Justamente por causa dessa haste aqui. Então, a gente chama essas aqui de subunidades alfa, subunidades beta, e essa estrutura aqui, a ATP sintase, ela eu não coloquei aqui, ela é chamada de ATP sintase F1, F0, né? O nome dessa estrutura aqui de cima é F1 e essa parte de baixo é o F0. Bom, então, como é que ela funciona? Então, essas moléculas de ADP, elas difundem dentro dessa unidade beta que eu mostrei para vocês aqui, né? Onde elas são capturadas pelos aminoácidos da unidade beta através de pontes de hidrogênio, né? Então, a molécula fica agregada dentro dessa estrutura beta. Essa estrutura beta, então, quando a organela gira, esses íons aqui, esses átomos, eles sofrem uma mudança estrutural que favorece uma conformação mais planar. E essa conformação mais planar, ela catalisa essa ligação de alta energia entre o fosfato inorgânico que está sobrando e a molécula de ADP, de difosfato de adenosina, que está aqui, né? Então, ela induz essa ligação química, essa molécula então vira um ADP, e depois essa turbina iônica gira de novo, essas estruturas de aminoácido aqui da organela beta,
elas se abrem e a molécula de ADP então é liberada, né? E nesse processo incrível que a mitocôndria forma as moléculas de ATP, que são a nossa fonte de energia para tudo. Então, pessoal, isso é um exemplo de nanomáquina. Nanomáquina é isso, nanorobô é isso, né? São reações químicas e o combustível dessa reação química é um gradiente de íons que a própria estrutura gera. Então, ela não está lançando mão de um gradiente de íons que já existe, como a gente faz quando a gente constrói uma usina hidrelétrica numa cachoeira, né? A cachoeira já está lá, o gradiente de energia já está lá, a gente só aproveita isso. No caso da mitocôndria, não, ela gera o gradiente de íons que ela precisa, e através desse gradiente de íons, ela gera essas conformações todas que catalisam a formação de ligações químicas de altíssima energia. Um outro exemplo aqui, e tem um vídeo interessante também, que o autor fala, explicando biomáquinas moleculares em 15 minutos. Ele explica só 3 biomáquinas moleculares, a mitocôndria é uma delas, mas ele explica de maneira rápida. Mas essa estrutura aqui eu acho muito bonitinha, chama kinesin, ou cinecina em português, que é uma molécula que faz o transporte dessa organela aqui dentro dos neurônios para fazer um impulso nervoso, né? Então toda essa movimentação dela é baseada em interações eletrostáticas, interações moleculares, que com certeza são desencadeadas por transporte eletrônico, mas isso é uma outra questão. E essa figura aqui é bem legal mesmo, né? Então, um motor de proteína, é isso que a gente está vendo aqui, carregando uma molécula enorme ali. Bom, então esse é o funcionamento da mitocôndria, que, como eu falei para vocês, o livro é super sucinto, mas eu achei que valia mais a pena, porque isso é um exemplo muito claro de nanomáquina que a natureza fez aí bilhões de anos antes da gente sonhar com isso. Um outro ponto dentro dessa linha de bionanotecnologia que eu queria voltar a discutir com vocês a questão de vesículas e micelas. Eu inclusive coloquei uma questão na lista de exercícios de vocês, na segunda lista, né? Então essas são moléculas de fosfolipídios que são auto-organizadas. Então a gente tem a bicamada, que é um sanduíche, né? A parte externa é hidrofílica, a parte interna é hidrofóbica. Existem as micelas, que são aglomerados, com as partes hidrofóbicas internas e as partes hidrofílicas para fora. E os lipossomos, então os lipossomos são mais complexos, porque eles são bicamadas. Então um lipossomo, você tem uma esfera basicamente com uma espessura, né? A gente vai ver aqui algumas imagens, mas a origem dessas estruturas são anfifílicos, e existem diversos tipos de anfifílicos, né? Aqui, então, eu estou mostrando algumas cadeias de alcano com uma cabeça hidrofóbica que é carregada. Então, aqui no caso, a cabeça hidrofóbica tem essa composição, fosfatos com nitratos, enfim. Então são estruturas que repelem a água, repelem as moléculas de água, e dependendo então da maneira como elas vão reagir na solução de água, você vai ter a formação de alguma dessas estruturas. Então a bicamada de lipídio,
né? Onde a gente tem as cabeças hidrofílicas e o centro hidrofóbico aqui dentro. A gente tem as micelas, então o interior é todo hidrofóbico e o exterior é todo hidrofílico. E o lipossomo, que é esse cara aqui, então ele basicamente possui essas cabeças hidrofílicas tanto no seu interior oco como na sua parte externa, e o recheio dele, digamos assim, é hidrofóbico. Agora, esses lipossomos que foram descobertos ali no começo dos anos 1960, eles rapidamente já identificaram que eles eram muito promissores para o transporte de medicamentos, né? Então, originalmente chamado de bangassomos, graças a Deus que esse nome não pegou, vesículas de fosfolipídios, lipossomos e, mais recentemente, nanopartículas lipídicas, é o nome que se usa mais, porque hoje em dia já existem nanopartículas lipídicas que inclusive são facetadas ao invés de serem esféricas, e eu não vou entrar muito no detalhe disso. Mas bem, então é isso, os lipossomos, aqui um artiguinho bastante sucinto, explicando como os lipossomos estão muito em voga hoje em dia, porque o que está por detrás das vacinas de mRNA, as vacinas de Covid de mRNA, é a existência desses lipossomos, né? Esses lipossomos aí que foram o grande trabalho de engenharia biotecnológica, foi para construir esses lipossomos mais do que para manipular o mRNA, né? Então, esse mRNA que traz o código de uma proteína do coronavírus, ele fica encapsulado dentro dos lipossomos, que são projetados para se manterem estáveis dentro da circulação sanguínea, até que eles são fagocitados pelas células, e ali no citoplasma das células eles se desestabilizam e o mRNA é liberado, né? Então esse mRNA liberado dentro do citoplasma da célula, ele vai induzir a produção da proteína spike do coronavírus e promover uma resposta imunológica do paciente, né? Então vamos ver isso com mais detalhe. Bom, em primeiro lugar, o que é essa proteína spike? Eu nunca vi traduzirem em português, os artigos em português que eu vi falam em proteína spike mesmo, e eu preciso lembrar vocês que eu não sou biólogo de formação, nem químico, né? A gente está no curso de engenharia de materiais, que felizmente engloba todas essas técnicas, mas de qualquer forma, enfim. Essa aqui é a estrutura do coronavírus, né? E essa proteína spike, a gente poderia traduzir como um espinho, né? Um esporão. Essa proteína spike é o que recobre o coronavírus, e é ela que torna o coronavírus tão infeccioso, porque ela se liga nas células de maneira bem agressiva e penetra, injetando o RNA do vírus nas nossas células, induzindo as nossas células a fabricarem mais vírus, né? A célula do hospedeiro acaba morrendo, mas antes de morrer ela fabrica muitos novos vírus que vão infectar novas células e matar essas células, e esse é o processo de doença.
Então, dentre os 3 tipos de vacina principais do Covid que a gente tem a tecnologia mais antiga, talvez, que é do vírus inativado, que é o Coronavac, né, que simplesmente é um vírus inativado ou combalido, que em princípio não é capaz de causar infecção, mas que induz uma resposta imunológica no paciente. A outra tecnologia é o vetor viral. Então, nessa tecnologia, você usa um vírus que não é capaz, em princípio, de infectar o corpo humano. Então, a AstraZeneca, por exemplo, eles usam um coronavírus que infecta chimpanzé, mas ele é manipulado para induzir as nossas células a produzirem essa proteína spike do Covid. E o terceiro tipo de vacina, que é a vacina de RNA mensageiro, é importante dizer que essa tecnologia não é tão nova quanto querem fazer parecer, então ela já tem mais de 30 anos aí sendo investigada. A vacina de coqueluche, inclusive, ela é baseada já nessa tecnologia do mRNA, mas ninguém sabia disso, então ninguém fez grande escândalo, né? Então, como essa vacina funciona? Você tem uma molécula de RNA mensageiro que é engenheirada para induzir as células humanas a produzirem apenas a proteína spike do coronavírus, né? Então, o RNA do coronavírus, ele induz as nossas células a produzirem mais coronavírus. Esse RNA da vacina da Pfizer ou da Moderna, eles induzem a nossa célula a produzir apenas a parte da proteína spike do coronavírus. Então, o nosso sistema imunológico ali, as nossas células T, os nossos macrófagos, quando eles veem essa proteína spike, e eles reconhecem que ela é um antígeno, que ela é exógena ao nosso corpo, eles atacam. Só que essa proteína spike, sem o resto do vírus, ela obviamente não tem o poder destrutivo do vírus inteiro. Então, é por isso que a gente ensina o nosso sistema imunológico a atacar essa proteína spike de maneira segura. Porque essa proteína spike sozinha não consegue fazer nada no nosso corpo, ela não é o vírus, né? Então, depois de sensibilizada para essa proteína spike, caso a pessoa entre em contato com o vírus real, o sistema imunológico dela já está pronto para responder, né? Agora, qual é o problema, pessoal? O problema é que o RNA é extremamente volátil. Ele se desintegra muito rapidamente. Eu coloquei aqui fora do ambiente celular, mas na verdade dentro do ambiente celular também. E esse é um dos motivos pelos quais essas vacinas de mRNA precisam ser armazenadas a temperaturas baixíssimas, né? Então, se você quiser armazenar elas por um período longo, de alguns meses, a temperatura tem que ser entre menos 90 e menos 60 graus Celsius. Ela armazenada ali em torno de menos 15 graus Celsius, ela ainda dura 2 semanas. Mas de qualquer forma, isso é um problema, né? Já não é uma geladeira comum, né? A nossa geladeira caseira não chega em menos 15. Muito menos em menos 90. Bom, então esse mRNA, ele não sobrevive muito tempo dentro da nossa corrente sanguínea. Portanto, se você simplesmente injetar o mRNA no corpo humano, ele não vai penetrar nas células, ele não vai induzir as células a fabricarem nada, porque ele vai se dissolver antes disso, né? Então, a ideia
era colocar esses RNAs mensageiros dentro de lipossomos que pudessem penetrar as células. Chegando no citoplasma, o lipossomo tem que se abrir para liberar o mRNA e aí o processo começa, né? Então, os lipossomos, como eu falei para vocês, descobertos ali na década de 60, já se sabia que eles podem carregar fármacos hidrofóbicos ou hidrofílicos em diferentes partes. Então, o hidrofílico fica aqui na parte interna do lipossomo, né? Onde tem água e tem paredes hidrofílicas, e o hidrofóbico ele pode ser transportado na parte interna da membrana do lipossomo. Alguns exemplos, o remédio Doxil, desculpa, o Doxil não é um remédio, o Doxil é um lipossomo que transporta esse inibidor químico doxorubicina, que trata câncer de ovário. E esse outro lipossomo, então aí o que vai diferenciar os lipossomos são os tipos de anfifílicos que a gente usa para fazê-los, o Epixal, que faz o transporte de uma proteína na vacina de hepatite, tá? Eu tirei essas imagens desse texto aqui da American Chemical Society, é um texto muito bom também, tá? De autoria da Rumiana Tenhov. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, vale a pena. Bom, então os lipossomos eles próprios precisam ser manipulados. Eles precisam ser manipulados porque o lipossomo também não é muito durável dentro do fluxo sanguíneo, né? Então, uma maneira de fazer esse lipossomo mais durável é recobrir ele com polímero, PEG, polietilenglicol. Então permite que esses lipossomos tenham maior longevidade dentro do corpo humano. Você pode funcionalizar esses lipossomos para aumentar a especificidade deles em certos tipos de tecido. Então, modificando a superfície dele com ligantes ou anticorpos que permitem que esses lipossomos reconheçam e se liguem a receptores específicos da célula. Esse tipo de lipossomo é chamado de imunolipossomo. E para fornecer a liberação controlada da droga armazenada, da droga encapsulada no lipossomo, foram projetados lipossomos que respondem a estímulos e que são sensíveis à temperatura e aos níveis de pHD, né? Então, os níveis de pHD, os níveis de temperatura, menos, mas enfim, podem variar em diferentes partes do corpo humano. Então, aqui os exemplos, então, aqui um lipossomo funcionalizado com ligante específico, aqui então ele vai se ligar com certo tecido, dependendo do ligante com o qual a superfície dele é decorada, e aqui o lipossomo funcionalizado com o polímero polietilenglicol, que faz com que ele dure mais tempo dentro do corpo humano. Muito legal. Agora, no caso do mRNA, esses lipossomos são ainda mais complexos, né?
Então são lipossomos positivamente carregados, catiônicos, porque eles formam complexos estáveis chamados de lipoplexos com os ácidos nucleicos que são negativamente carregados, né? Então aqui a gente vê o RNA vermelhinho. Então temos aqui o PEG ainda que fornece essa durabilidade ao lipossomo. Aqui nós temos lipídios catiônicos, né, que vão formar a ligação estável com o mRNA. Colesterol e um lipídio auxiliar, esses daqui ajudam a dar mais resistência e durabilidade para o lipossomo, né? Então a ideia é essa: você injeta esse lipossomo na corrente sanguínea, ele vai durar tempo bastante para ser fagocitado pelas células, e uma vez no citoplasma das células ele vai se abrir, vai liberar o mRNA, e o mRNA vai induzir a produção da proteína spike do coronavírus, desencadeando assim uma resposta imunológica. Então eu achei esse trabalho, essa discussão muito bonita. De novo, é outro exemplo, né? Quando alguém falar para vocês que nanotecnologia é uma promessa, pie in the sky, como dizem os americanos, né? Pie in the sky é uma promessa que está longe de se realizar, pelo menos, digamos assim. Podem dizer que não é, né? Eu já citei para vocês o exemplo do HD, dos computadores, que é um exemplo de nanotecnologia, e outro exemplo de nanotecnobiologia são essas vacinas de mRNA, né? Eu só gostaria de concluir. Eu estudei um pouco disso e decidi colocar aqui no nosso curso, porque eu fui investigar se eu ia vacinar os meus filhos com essa vacina, né? Então, eu e a minha esposa tomamos o AstraZeneca sem pensar duas vezes, porque essa é uma tecnologia de vacina antiga, né, do vetor viral. O Coronavac igualmente é uma tecnologia de vacina antiga. Agora, essa tecnologia do mRNA, ela é mais recente, embora, como eu falei para vocês, ela é da década de 1980, não é tão recente assim. Nesse processo de estudar, eu descobri que já existem outras vacinas de mRNA que estão sendo aplicadas na população e ninguém vinha reclamando até agora, até chegar nessa situação do Covid. Existem questões levantadas que quais seriam os possíveis efeitos de longo prazo dessa vacina de mRNA, né? Então, será que ela pode induzir alguma mutação no nosso código genético? Essa é uma questão válida do meu ponto de vista. Enfim, o meu veredito é que não, mas é algo que é importante a gente perguntar, é importante a gente entender, né? Na verdade, esse processo de replicação de vírus, em que o vírus injeta o RNA dele dentro das nossas células, e o RNA dele usa o nosso DNA para se reproduzir, existem alguns tipos de vírus que podem sim induzir o surgimento de câncer. O HPV é um tipo de vírus que a gente sabe que pode fazer isso, né? Então o HPV é um vírus sexualmente transmissível, já existe vacina para evitar que as pessoas peguem esse vírus. Mais de 1/3 da humanidade tem esse vírus. E na maioria dos casos ele é benigno. Em alguns casos ele pode causar câncer de colo de útero, por exemplo, ou câncer de garganta. Isso é algo que é sabido, né?
Mas então quem está causando o tumor é o vírus, né? E o que essas vacinas estão fazendo? Essas vacinas estão induzindo as nossas células a fabricarem uma proteína do vírus sem o resto do vírus. Então, o nosso sistema imunológico está aprendendo a combater essa proteína numa situação muito mais favorável do que se estivesse combatendo essa proteína durante uma infecção viral verdadeira, né? Em que a carga viral não é controlada e onde você tem o vírus na sua potência full, na sua potência máxima, para induzir replicação no corpo humano e os potenciais malefícios, né? Então, pessoal, se alguém fosse argumentar que essa proteína spike pode causar câncer, a chance dela causar câncer quando ela vem com o vírus inteiro é muitíssimo maior do que a chance dela causar câncer quando ela vem isolada dentro de uma vacina de mRNA, né? Então, se alguém vai argumentar que a proteína spike pode causar câncer, a chance dela causar câncer com o vírus é muito maior do que ela causar câncer sem o resto do vírus, né? Então, com base nesses estudos, a gente resolveu vacinar as nossas crianças. A única vacina disponível para crianças é a vacina da Pfizer, é a única que foi aprovada no Brasil para crianças. E eu vacinei os meus filhos sem nenhum receio, tá? Depois dos estudos que eu fiz a respeito dessa questão. Eu ia citar aqui um artigo que saiu na revista Nature. Eu vou deixar o link para vocês. Existem novas vacinas de RNA sendo feitas em diferentes partes do mundo. Aqui, ó. Novas vacinas de mRNA podem ser mais fáceis de armazenar, mais baratas de usar. Então, em diversas partes do mundo, infelizmente não no Brasil, podem ver aqui, ó, China, Índia, Vietnã, Tailândia, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul. Então, esses são todos novos tipos de vacina de mRNA contra o Covid, que são baseadas em lipossomos modificados. Agora, aqui o artigo ele discute que esses lipossomos que foram manipulados pela Pfizer e pela Moderna, eles já estão protegidos por propriedade intelectual. Então, essas outras empresas não podem usar esse conhecimento, elas precisam usar atalhos, né? Alguns desses atalhos podem resultar em vacinas que não vão ter as mesmas limitações de armazenagem que as vacinas da Pfizer e da Moderna têm. Enfim, eu vou colocar isso aqui disponível para vocês junto com os meus slides, tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje. Não é uma aula que é fácil para eu preparar, como eu falei para vocês. Eu não sou biólogo, nem bioquímico, nem químico, mas eu achei muito importante. Isso é um exemplo belíssimo de nanotecnologia na nossa vida. Bom, obrigado, bom feriado para todo mundo. Semana que vem a gente se vê de novo.